As argamassas, cimentícias decorativas, Grafimix e textura foram desenvolvidas para aplicações em alvenaria para se obter um acabamento rústico, artístico e decorativo. Podem ser aplicadas em áreas internas e externas. O Grafimix e a textura permitem acabamento com pinturas em cores foscas, metalizadas, gel ou tintas à base de água. Grafimix e textura são produtos inodoros, não tóxicos. As argamassas decorativas, Grafimix e textura são comercializadas na cor branca, em embalagens plásticas de 5 e 18 quilos e em baldes de 3,6 e 18 quilos. O Grafimix é fornecido em 3 granulometrias. O Grafimix 10 com pedra mais grossa, o Grafimix 12 com pedra mais fina e o Grafimix SP sem pedra. O Grafimix e a textura são compostos por cargas minerais pozolâmicas, dolomitas especiais, adesivos, aditivos antifúngicos e hidrorrepelentes. Vantagens: o Grafimix e a textura, devido sua composição, tem excelente aderência. O Grafimix e a textura possuem um menor desperdício, pois pode ser reaproveitado todo o material que cai durante a aplicação. Grafimix e textura são mais leves, têm maior facilidade na aplicação, exigindo assim menor esforço físico. Possuem uma reologia para ficar mais tempo em aberto, possibilitando assim maior tempo de acabamento da arte. São resistentes à alcalinidade, conferindo-lhes maior durabilidade. Devido à composição, podem dispensar a pintura ou podem ser pintados com qualquer tinta. Não necessitam de aplicação de fundos preparadores para paredes, bastando apenas umedecer com água. O Grafimix e a textura, em função de sua composição, não se decompõem em contato direto com a água, mantendo suas propriedades originais. Preparação da superfície. O local onde será aplicado o Grafimix e a textura deve estar em bom estado de conservação, limpo, isento de umidade, poeiras, graxas, fungos, mofo ou bolor. Em superfície onde apresentar umidade ascendente, deve-se impermeabilizar primeiro com Celamix Elimine Água, pois a umidade pode danificar a pintura sobre o Grafimix e a textura. Nas superfícies que já tenham pintura com brilho, deve-se proceder a um lixamento profundo, fosquear, para permitir a ancoragem do produto. Preparação do produto. Primeiro passo: antes de preparar o produto, calcular a área a ser aplicada em metros quadrados. Sobre o reboco, o rendimento do Grafimix é de aproximadamente 2 a 3 quilos por metro quadrado. O rendimento da textura é de 700 gramas a 1,250 kg por metro quadrado, podendo variar conforme a porosidade do local a ser aplicado e o tipo de aplicação. Segundo passo: diluir o Grafimix com aproximadamente 23% de água e a textura com aproximadamente 32% de água. Importante: ao misturar, coloque primeiro a água
e adicione o pó sobre o líquido em pequenas porções. Mantenha em mistura constante até obter a massa ao ponto desejado. Para obter-se uma massa pastosa, sem grumos, deve ser usado o misturador mecânico durante 5 minutos ou espátula durante 10 minutos. Na aplicação da textura com rolo de pintura, deve-se adicionar mais 10% de água. Depois de preparado, o produto deverá ser aplicado em no máximo 1 hora. Aplicação. A temperatura da superfície deverá estar entre 10 a 30 graus centígrados. Em paredes virgens, molhar com água uniformemente e em paredes que já contêm pintura, lixar e umedecer. Para a aplicação do Grafimix, retire o produto do balde com uma espátula e distribua sobre a desempenadeira de aço. Aplique de modo alongado, de baixo para cima, pressionando a desempenadeira, de maneira que a pedra regule a espessura da massa. Repassar várias vezes a desempenadeira, retirando o excesso, uniformizando a área a ser riscada. A espessura ideal é quando, na aplicação, a pedra role de 2 a 3 centímetros. Aguardar alguns minutos para que ocorra uma leve secagem. Em seguida, iniciar o processo de riscagem. Para riscar, utilize uma desempenadeira de plástico apropriada, repassando diversas vezes no mesmo sentido, ou conforme o trabalho necessitar, para dar um acabamento final. Use sua criatividade para outras formas decorativas. A aplicação da textura pode ser com desempenadeira de forma idêntica ao Grafimix ou com rolo de pintura, espalhando uniformemente na parede. Depois de aplicada a textura, efetuar o trabalho desejado com espátula, rolo de pintura ou outro equipamento, conforme o profissional desejar. Tempo de secagem é de 48 horas. Recomendamos aplicar em superfícies de aproximadamente 2 metros quadrados, finalizando o efeito desejado antes de prosseguir com a aplicação. Pintura. Após 48 horas, pode ser feita a pintura com gel ou conforme a tinta desejada. Para obter-se um efeito de tonalidade, utilizar tinta gel. A pintura com gel deve ser aplicada com rolo sobre toda a superfície e em seguida limpar levemente com um pano úmido, criando um efeito de tonalidade sobre o Grafimix e a textura.
Pode-se preparar o Grafimix e a textura na cor desejada, adicionando a tinta diretamente na preparação do produto. Mas antes, teste a cor em uma pequena área e aguarde a secagem para verificar o resultado. Observação importante: usar sempre equipamentos de segurança EPI de acordo com o tipo de trabalho a ser realizado.